Olá galera, tudo bom? Correção do dia 29/5/2020. A última semana a gente enviou as atividades e hoje a gente está corrigindo, ok? Então estamos aqui com vocês, professora Iris, beleza? Nossa primeira atividade. O tema em questão é a independência dos Estados Unidos e a independência da América Espanhola, ok? Então, a primeira questão trata sobre a questão da independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos teve forte influência de uma corrente filosófica da época. Marque a alternativa correta. Nós estávamos estudando anteriormente sobre o quê? Sobre o iluminismo, não é? Um movimento filosófico que aconteceu na Europa e que trouxe grandes influências para a América, o continente americano. Então, a independência dos Estados Unidos foi fortemente influenciada pela letra A, corrente filosófica, só um instante, pela corrente filosófica escolástica do período medieval, corrente filosófica do iluminismo, ou será que é a corrente filosófica patrística, que também é conterrânea aqui da escolástica, que é do período medieval, certo? Ou pela corrente filosófica humanística? Não. Qual será? Corrente filosófica iluminista, que a nossa amiga está aqui para mostrar para a gente e nos ajudar aqui, não é? Então, a corrente filosófica iluminista, que influenciou fortemente, então, a independência dos Estados Unidos, ok? Segunda questão. Como eram chamados os Estados Unidos na época da colônia, na época colonial? Como os Estados Unidos eram chamados? Como que eles designavam os Estados Unidos? A. Colônia americana. B. Colônia inglesa. C. 13 colônias. D. 13 Américas. Qual o nome que era usado para designar a colônia, dos Estados Unidos estadunidense? Olha só, é a letra C, 13 colônias, certo? Então, o nome 13 colônias era utilizado para designar os Estados Unidos da América, beleza? Terceira questão. Em 1765, a Inglaterra criou a Lei do Selo. Defina o que foi esta lei e qual reação ela provocou. O que foi a Lei dos Selos? O que ela provocou? Qual a reação que ela provocou? Nosso destaque é a colônia dos Estados Unidos, tá bom? Então, a Inglaterra criou a Lei do Selo, em que todas as publicações, cartas, jornais e etc., feitos em alguma das 13 colônias, precisariam receber o selo britânico, que eram os colonizadores dos Estados Unidos, que era obviamente o quê? Cobrado com imposto. Olha o tal do imposto aqui que vive perpassando a história das civilizações, né? Com isso, os colonos reagiram com boicotes, comitês para impedir os impostos britânicos, entre outras coisas. Então, o que foi a Lei dos Selos? A Lei dos Selos foi uma lei criada pelos britânicos, na qual todo produto, toda publicação precisava do selo, certo? E esse selo era cobrado, obviamente. Então, qual a reação que essa criação desse selo provocou? Provocou boicotes, criado por alguns comitês impostos para impedir os impostos cobrados, certo? Então, provocou uma reação da população contra essa lei. Mais um dos motivos, para motivar aí a independência. Em 1773, a Inglaterra criou a Lei do Chá, mais uma. Defina o que foi essa lei e também o que ela provocou.
Vamos nessa? A lei do chá foi o ápice da revolta dos colonos. Afinal, ela proibia tanto produzir chá quanto obrigava a comprar esse material oriundo dos produtos vindos da Índia, que era outra colônia inglesa. Então, os colonos não podiam produzir o chá no seu território e ainda tinham que, eles não podiam produzir e eram obrigados a comprar o material vindo da Índia, que era uma outra colônia inglesa. Por quê? Porque esse material eles compravam e davam dinheiro, de volta aqui a seus colonizadores. Com isso, o que aconteceu? O que provocou, Que é a nossa segunda questão aqui. O que provocou? Revoltas, certo? Colonos se disfarçaram de índio, invadiram o porto de Boston e jogaram todo o carregamento de chá no mar. Esse evento ficou chamado de Festa do Chá de Boston. Tacaram o chá do povo da Índia todo no oceano, Então, aqui nós temos a lei do chá, que foi então essa proibição de produção do chá, do produto no território brasileiro, e o que causou o quê? A revolta da população que já estava insatisfeita, dos colonos, que já estavam insatisfeitos também com a lei posterior, que foi a lei dos selos. Em resposta à bagunça, à festa do chá, a Inglaterra criou leis intoleráveis em 1774. Lá vem mais. Que tinha entre as medidas o fechamento do porto de Boston, além da cobrança aos colonos, cobrar de novo todo o prejuízo que tiveram com a perda do carregamento lançada no mar. Ok? Então aí vem mais um motivo, mais um estopim aqui para essa crise, para esse levante para o movimento da independência dos Estados Unidos. Mais uma lei provocada o quê? Pela festa do chá. Sobre a independência dos Estados Unidos da América, assinale a alternativa correta. Letra A. Vamos lá. A origem do movimento de independência deve ser encontrada no desenvolvimento uniforme das 13 colônias. Todas as colônias inglesas desenvolveram-se de forma uniforme, A origem do movimento de independência se deu por causa disso. B. O crescimento do comércio triangular praticado pelas colônias de povoamento situadas no sul gerou atritos com a metrópole. C. O segundo Congresso Continental da Filadélfia definiu a necessidade de separação dos Estados Unidos através da Declaração de Independência e instauração da independência das 13 colônias. Será que foi esse congresso que foi realizado na Filadélfia? D. Política de conciliação adotada pela Inglaterra retardou o processo de independência das 13 colônias. Olha só, sobre a independência dos Estados Unidos, assinale a alternativa que está correta. Olha só. C. Segundo o Congresso Continental da Filadélfia, definiu-se a necessidade de separação dos Estados Unidos através da Declaração de Independência das 13 colônias. Ok? Então, é a letra C, aqui minha coleguinha ajudando vocês aqui, ó. Ok? Deixa eu apagar os rabiscos para ficar melhor para vocês verem a letra C. O grupo crioulos foi importante para as tentativas de independência espanhola. Quem eram, respectivamente, esses grupos? Quem eram os crioulos? A. Espanhóis e mestiços. B.
descendentes espanhóis nascidos no continente americano? C. Os mestiços e os precursores da independência? Ou nenhuma das alternativas está correta? Tá bem claro lá no nosso texto, galera, que quem eram esses? Crioulos, né? Os crioulos eram os descendentes de espanhóis que nasceram no território americano, tá certo? Foram importantíssimos, né, para a independência da América Espanhola. 7. Defina com suas palavras o que foi a independência espanhola. Então agora nós não estamos falando do estadunidense, mas da América Espanhola, tá certo? O termo independência da América Espanhola é toda a porção da América que foi colonizada pelos espanhóis. Então, o termo independência diz respeito ao processo crescente ganho de autonomia das colônias espanholas em relação à metrópole europeia, ocorrido durante o início do século XIX. Então, esse termo de independência das Américas Espanholas é o momento histórico em que essas colônias ganham autonomia em relação à sua metrópole, tá certo? Autonomia, né? De legislar, de criar as suas leis, de criar a sua própria comunidade, a sua própria nacionalidade. 8. Quem foram os libertadores da América Espanhola? Quem foram os caras, né, que fizeram esse movimento? Dom Pedro I e Dom Pedro II? Não, né, galera? Simão Bolívar e José San Martín? José Simão e Bolívar? Simão Martín e José Bolívar? Também está bem fácil lá no texto, só dá uma lida básica que vocês encontram o Simão Bolívar e José de San Martín. O meu xizinho ficou no lugar errado aqui, ó, galera. Vou marcar um xizinho aqui para vocês, tá? Meu xizinho pulou no meio aqui das palavras. Então, a nossa coleguinha aqui, em auxiliar, marcando a letra B, tá bom? Aqui A, B, C e D, tá? Aqui, letra B de bola. Muito bem, vamos nessa. De acordo com o vídeo complementar no texto 2, quem foi Simão Bolívar? Então, o material que eu enviei para vocês, além dos textos, também tinha indicação de vídeos. Então, de acordo com o vídeo, quem foi Simão Bolívar? Esse cara foi importantíssimo para a independência das Américas Espanholas, tá? Simão Bolívar foi considerado o grande libertador das Américas. Ficou conhecido por lutar pela independência do Equador, da Bolívia, Venezuela, Peru, Colômbia. Ele fazia parte da elite crioula, certo? Quem eram os crioulos? Os descendentes de espanhóis, né? Nascidos em território, os descendentes portugueses nascidos em território americano. Tinham um poder o quê? Local, eles tinham um grande poder local. Após ele estudar na Europa e ser influenciado pelos ideais, pelas revoluções, né, de origem iluminista, retornou ao país natal e juntou-se à luta contra o quê? A dominação da colônia, ok? Onde rapidamente assumiram um papel de liderança. Então esse foi o cara da vez aqui que teve uma participação importantíssima, tá? Para a independência da América Espanhola. Obrigada pela atenção. Conseguimos chegar ao final de mais uma correção, né? Coloca esses cadernos em dia, galera. Deixa um like aí pra mim, tá bom? Beijo no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau.